Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2025, a lição 2 de hoje, ela tem como título A Serpente. Bom, a serpente, ela é o último símbolo que aparece no livro de Gênesis e que nós estudamos vários simbolismos durante essa semana. E aqui é uma menção da serpente que posterior ela aparece no livro de Apocalipse, onde a serpente ela exige adoração, que aparece ali nos capítulos 12 e 13, onde o dragão ou a serpente ela promove falsos sistemas de adoração, e isto faz nos lembrar lá no Jardim do Éden, onde essa mesma serpente que enganou Adão e Eva, através assim dela incorporar através de Satanás incorporar uma serpente, que era um animal assim bonito, encantador, e ele acabou enganando Adão e Eva, e essa serpente começa a falar, a se comunicar com Adão e Eva, e assim foi a primeira aparição mediúnica, né? Onde Satanás fala através de um animal, para levar o engano, a mentira, para dar continuidade à rebelião que ele começou lá no céu. E a lição de hoje, aqui em Gênesis capítulo 3 e 5, com Apocalipse 12 e 9, nós vemos assim alguns temas comuns nesses relatos. E nesses relatos que nós vemos, um dos temas é a conversa de Eva com a serpente, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, e é uma menção novamente da atuação da serpente, que ela aparece também em Apocalipse 12, Apocalipse versículo 12 de 1 a 9, só que agora ela aparece como dragão, que ele aparece como guerreando contra Cristo, né? E os filhos de Deus. E o primeiro relato, que é a queda de Adão e Eva, que levou assim o mundo ao caos, né? Onde começou a aparecer o sofrimento, a morte, que está lá em Gênesis 3, é um dos temas, né? E o segundo tema é o relato do dragão, a serpente, que é o sedutor do mundo, né? Que ele passa a enganar os filhos de Deus. E desde o início a serpente se utiliza sempre das mesmas armas dentro desse conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, e especialmente levando mentiras e enganos, né, com doutrinas falsas, né, com falsas adorações. E uma das questões assim, principais, importantes desse conflito entre Deus e Satanás chama-se justamente adoração. É um dos assuntos centrais do livro do Apocalipse, principalmente no capítulo 12 e 13, onde o evangelista João, no Apocalipse 12, versículos 7 e 8, ele diz lá: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou-se no céu o lugar deles, né? Veja, aqui aparece o dragão, né, pelejando, né, com os anjos de Deus, e aqui Miguel é o próprio Jesus e o dragão é o Satanás, cuja guerra, essa batalha espiritual, ela foi promovida por um anjo, ela que era a quarta pessoa do céu, chamado Lúcifer, o Satanás. E esse dragão, ele queria uma adoração especial para ele. Ele queria ser igual a Deus.
E já em Apocalipse 13, versículo 2 a 4, Lúcifer, após ele querer se igualar a Deus, ele foi expulso do céu e ele acabou por justamente ele querer rebelar-se, né, querer levar seus anjos todos contra o Senhor Deus, mas ele acabou arrastando um terço dos anjos, né? E por ele ter feito essa rebelião, ele foi expulso do céu, por justamente ele ser igual ao soberano Deus. Porque o Lúcifer diz lá, e serei semelhante ao Altíssimo, que está lá em Isaías 14, versículo 14. Ele, juntamente com a terça parte das estrelas do céu, que está em Apocalipse 12, 4, ou seja, dos seus anjos, né, que parece que é bem definido aqui em Apocalipse 12, 9, e assim vem a identificação de Apocalipse 12 de o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Está lá em Apocalipse 12, 9. Ou seja, é a mesma serpente que ela levou ao engano Adão e Eva, e que agora, no fim dos tempos, ela tentará enganar muitas pessoas com falsas adorações. E ele, Satanás, ele transferiu toda a sua fúria contra justamente a humanidade, exigindo das pessoas adoração. E não é por acaso que o livro de Apocalipse descreve como a serpente, que está lá em Apocalipse 13, 2, 4, e aparece também em Apocalipse 12. Porque essa imagem ela nos leva a pensar, a raciocinar, de volta lá para o Jardim do Éden, de como essa serpente enganosa entrou dentro do paraíso e enganou nossos primeiros pais, Adão e Eva, convencendo, e hoje ela continua a se rebelar contra o Criador do Universo, tentando enganar as pessoas. E dentro dessa mesma linha de pensamento acerca do que levou Lúcifer à queda, existem algumas variantes, porque a serpente Satanás quis acusar e quis realmente tomar o lugar de Deus, ou se igualar a Deus. Ele quis para si, né, adoração, que pertence somente a Deus, e ele procurou um reino próprio, né? Ele quis se exaltar-se para si e ter todo o poder existente, tentando usurpar a base do trono da divindade. E o dragão, mesmo após ser expulso do céu, ainda não se deu por vencido e quer adoração para ele nos dias de hoje, oferecendo coisas extraordinárias em troca. A Bíblia conta que Jesus foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto, e depois dele jejuar por 40 dias para o seu preparo para o seu ministério, ele teve fome. E a serpente, que ela é astuta, ela viu que Jesus estava fragilizado, e essa serpente, o tentador, quis aproveitar-se desse momento da parte física de Jesus, que estava abatida, e disse-lhes: olha o que a serpente diz, o dragão diz para Satanás: tudo isto te darei, se prostrando-me adorares. Veja, ele pedindo adoração, mais uma vez aqui, que está lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 9. E veja a petulância, né, desse dragão, Satanás, de chegar até o Filho do Altíssimo, o Criador e Mantenedor do Universo, onde a Trindade, né, criou todo o universo, que está lá em Gênesis capítulo 1 e 2, e ele é dono da terra, e vai Satanás e pede e exige uma adoração para ele. Infelizmente o ser humano, sabe, ele não está livre dessas propostas, né? E tem ocorrido muito dessas propostas de Satanás nos dias de hoje, principalmente no mundo em que
as doutrinas falsas falam em prosperidade e não em salvação. A serpente diariamente está oferecendo o reino da fama, do sucesso, o reino do dinheiro, das propriedades, de riquezas, para que elas adorem o dragão, para que ele possa dominar essa pessoa, ter essa pessoa desejada, tirar dos caminhos do Senhor. E isto realmente é a finalidade de Satanás. E a natureza do grande conflito, ele não muda, e as escrituras proféticas nos trazem todas as informações necessárias para que nós não venhamos a cair nos enganos. Por isso que nós podemos compreender o mundo, reconhecer as armadilhas espirituais dessa serpente astuta. O Deus que nós temos, o Deus, o Criador do universo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e será o mesmo, né? Para toda a eternidade. Como também o Satanás, esse inimigo, ele sempre será mentiroso e enganador. E que nós, filhos de Deus, que acreditamos nas promessas de Jesus, nas Sagradas Escrituras, as palavras que Ele, Deus, deixou para nós, para preparar cada um de nós, para nós estarmos nas mansões celestiais, que nós tenhamos coragem e força para responder como Jesus respondeu a Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Está lá em Mateus 4:10. É a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura que está escrito, é que nós temos que mostrar realmente para o inimigo que nós somos do Senhor. Pois não importa o que nós venhamos a oferecer à serpente, o dragão, o Deus, por mais que o dragão ofereça o que for nesse mundo, né? O Deus que nós servimos, Ele dá muito mais, Ele nos dará coisas que o olho e alguém jamais viu. Ele dá a esperança de um reino de paz e amor. Ele nos dá coisas melhores, promete muito mais um lugar que não haverá mais morte, mais dor, mais doenças, mais sofrimentos. É esse lugar que Deus promete para todos nós. E já Satanás é o contrário. Ele quer se fazer desviar a atenção das pessoas para que elas sofram e se percam. O dragão, a serpente, pode utilizar 1000 disfarces para tentar enganar, mas não consegue apagar os milênios de história de pecado que é mencionado nas Escrituras, juntamente com esse cenário transparente e profético narrado no livro do Apocalipse. E ali mostram que ele, Satanás, nunca se desviou, nunca se achou verdade nele, é sempre mentira. E as estratégias dele foi as mesmas que ele utilizou lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. É sempre a mesma mentira e engano. E assim o Criador nos prometeu sabedoria e discernimento, que diz lá em Tiago 1,5, para que nós possamos preparar os armamentos com a certeza das Sagradas Escrituras, que nós não precisaremos cair nessas mentiras dessa serpente do diabo. Por isso Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Está vendo? Se você tem dúvidas, se você não consegue entender as Escrituras, você tem que pedir sabedoria. Se alguém estiver em dificuldades acerca assim, de como agir, peça sabedoria ao Senhor. Tem que buscar o Senhor em orações diárias, em cultos racionais todas as manhãs, buscar uma consagração, uma santificação através da fé todos os dias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através de Jesus e não tem
qualquer engano que o Satanás queira fazer, através de imagem, através de milagres, o que quer que seja, a salvação é somente através de Jesus. E quando você consegue isto, com sinceridade, aceitando Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento e saberá manusear melhor as Escrituras e bem, e não cairá nos enganos do inimigo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus com sinceridade, observando seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, um lugar de paz, você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, que é Jesus. E você terá assim a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E sabe, a maior oportunidade que você terá, meu amigo, minha amiga, é de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus chama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.